Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essas aulas de Química. Eu vou começar pela correção da atividade da aula anterior. Então, na questão 1 diz o seguinte: entre os fatores propostos abaixo, qual é o único capaz de modificar o valor da constante de ionização da água, o kW? Então, nesse caso, é a letra D. Somente a temperatura, o aumento da temperatura ou diminuição da temperatura é capaz de modificar a constante de ionização. Questão 2. Diz o seguinte: em uma análise realizada com a água a 90 graus Celsius, um químico encontrou uma quantidade de hidrônios, que no caso é H+, igual a 5 vezes 10 a menos 7 mol por litro, e de hidróxidos igual a 5 vezes 10 elevado a 7 mol por litro. Qual é o valor da constante de ionização da água nessa temperatura? Então, ele quer o kW. É só nós jogarmos na fórmula. A fórmula é H+ vezes OH-. Se quiser, pode pôr entre colchetes. kW é igual a H+, 5 vezes 10 a menos 7, OH-, 5 vezes 10 a mais 7. Então, aqui a gente trabalha com a base 10 separadamente, né? Então, aqui está mandando multiplicar 5 vezes 5, 25. Aqui eu tenho o quê? Multiplicação de potências de bases iguais. A regra determina que conserva-se a base e soma os expoentes. Então, se os dois fossem negativos ou os dois fossem positivos, somaria, daria 14 e iria conservar o sinal. Porém, como são sinais contrários, subtrai ao sinal do maior número. Menos 7 mais 7 vai dar 0. Então, kW é igual a 25. Lembra da regrinha de matemática? Todo número elevado a um expoente zero dá 1. 25 vezes 1 vai dar 25. Então, tranquilo, essa questão 2. A questão 3. Comprar mais tinta. O pincel está ficando fraco. Diz o seguinte: um alvejante de roupas possui a concentração em quantidade de matéria de hidróxido aproximadamente 1,0. Nessas condições, podemos afirmar que a concentração de H+, que o exercício quer, será da ordem de, no caso, o kW é igual a 10 a menos 14. Então, aqui a letra B. Esqueci de comentar antes. Olha, aqui, como vocês observam, a unidade aqui veio em mão, M maiúsculo. Olha, são 4 unidades diferentes para a concentração em quantidade de matéria. Tem o mol por litro, tem o mol vezes litro elevado a menos 1, tem o emão e tem o molar. Todas as 4 são unidades de concentração em quantidade de matéria.
Bom, e novamente, tranquilo, vamos jogar na fórmula H mais vezes OH menos. H mais é o que eu quero, opa, vou substituir aqui agora, né? O KW 10 a menos 14. O H mais é o que eu quero. E o OH menos 1,0. E quer escrever mais não. Tem que ser com esse. Vezes 10 a menos 5. Vou passar esse para o primeiro membro. 1,0. Passar esse para o segundo membro. Isolando o H+. Vai ser 10 a menos 14 dividido por olha, vocês sabem que esse zero à direita da vírgula ele não tem valor nenhum. Ele está aí para enfeitar, né? Nós podemos até jogar fora. Então aqui eu tenho o número de cima dividido pelo de baixo. Aqui o que está à esquerda do 10 a menos 14 multiplicando é 1. 1 dividido por 1 vai dar 1 mesmo. Então aqui será igual a quê? 10 a menos 14 vezes, né? Lembra lá da matemática, quando você tem isso, é 1 sobre 2 elevado ao cubo, ou seja, você troca o sinal do expoente. Aqui o nosso caso já é o contrário, ele está no denominador com expoente negativo. Eu vou passar ele para o numerador com expoente positivo. Sinais. No caso, multiplicação de potências de bases iguais, conserva a base e soma os expoentes, menos 14 mais 5 vai dar menos 9, a unidade é a mesma daqui, irmão, certo? Então esta é a resposta nossa procurada, portanto, letra C. Talvez alguém esteja com dúvida. Aqui é o seguinte, jovens. Por que eu troquei o sinal do expoente? Geralmente, quem trabalha a física do terceiro ano, que a gente, na física do terceiro ano, que é a parte de eletricidade, trabalha muito com notação científica, base 10. Geralmente a gente trabalha dessa forma aqui, ó. O que está no denominador passa para o numerador, né? Isso quando se trata de base 10, com o sinal do expoente trocado. Olha, por quê? Como eu disse a vocês, multiplicação de potências de bases iguais conserva a base e soma os expoentes. Na divisão, já é o contrário, conserva a base e subtrai os expoentes. Então vai ficar o que? Olha, menos 14, menos da regra, né? E menos 5 embaixo. Então, menos vezes menos, mais. Né? Ou seja, é a mesma coisa que eu encontrei aqui. Só que, para facilitar, porque muitas vezes, se você partir para esse critério, você acaba esquecendo o sinal aqui da regra e acaba errando. Então, é melhor a gente padronizar da forma que eu fiz ali, tá bom? Então, é isso aí. Vamos agora dar prosseguimento. O meu apagador não está muito legal não, quer ver? Ó. Apagar com paninho é melhor.
Olha, a gente vai trabalhar agora com um pH, P minúsculo, H maiúsculo, né, que é o fator hidrogênio iônico. Isso é algo bastante útil no nosso dia a dia. Vocês já viram isso no primeiro ano. Por quê? Olha, até mesmo no plantio de lavouras depende do pH. Então já foi generalizado que o pH do chão do município de Jaraguá é ácido. Então, todos os que fizeram análise chegaram a essa conclusão. Então, muitas vezes, o agricultor, sem muito conhecimento de técnicas agrícolas, se preocupa apenas em adubar a terra, né? Compra lá um adubo 3,30,10, 4,14,8. Sabe o que significa isso? NPK. Todo adubo é nessa ordem: nitrogênio, fósforo e potássio. Aqui está a porcentagem de cada uma dessas coisas. Ó, 4% de nitrogênio, 14% de fósforo, 8% de potássio. Tem o 3, 30, 10, que é mais forte, ou seja, tem maior concentração de fósforo, maior concentração de potássio e um pouquinho menor de nitrogênio. Então, ou seja, para corrigir essa acidez do chão, o ideal é uma base, que você sabe que o que neutraliza a ação de um ácido é uma base e vice-versa. Então, o ideal é calcário, ou esse cal virgem que eles utilizam para passar na parede antes da pintura original, definitiva. Aqui é o seguinte, meninos, o pH 7 é neutro. Então, nas indústrias de cerveja e refrigerante, eles têm que manter a água nesse pH 7. Você já imaginou se fabrica o refrigerante ou a cerveja uma água ácida? Ou esse refrigerante ou essa cerveja vai ficar ácida e ninguém vai conseguir beber. Então, a maior preocupação na instalação de uma indústria dessas é a qualidade da água, Então, ocorre o seguinte: de 0 até 7 é ácido. Quando você tem um pH 6, é um ácido mais fraco do que o pH 1. Então, aqui o pH no ácido cresce de cima para baixo. Então, veja bem, vamos supor que o pH 6 é o ácido da laranja, que é um ácido bem fraco. Já o pH 1 é o ácido sulfúrico ou ácido clorídrico, que são os ácidos mais fortes que existem. Já na base, ou alcalino, cresce de baixo para cima. Então, veja bem, o pH 8, de repente, é um hidróxido de magnésio, que é o leite de magnésio, que todos conhecem. E já o pH 13, por exemplo, já é uma soda cáustica, hidróxido de cálcio. Então, é dessa forma que vem essa questão do pH. Olha, até mesmo na criação de peixes, depende do pH da água, Os acarás, que para mim é um dos peixes mais bonitos de aquário, eles gostam de água ácida. Se você cria os acarás junto com os outros peixes que gostam de água alcalina ou neutra, logo eles vão morrer. Dificilmente eles vão durar mais do que um mês. Então, o certo é ter um aquário específico para os acarás e manter essa água ácida. Então, quem vende tem os produtos adequados para cada questão. Isso é muito útil no nosso dia a dia. Agora, vejamos o seguinte.
Então, ainda lá na página 482, diz o seguinte: escala de pH. O termo pH, potencial hidrogênio iônico, foi introduzido em 1909 pelo bioquímico dinamarquês Lawrence Peter Sørensen, com o objetivo de facilitar seus trabalhos no controle da qualidade de cervejas. O cálculo do pH pode ser feito por meio das expressões. Então, resumindo aqui. Meninos, então é o seguinte, aqui nós temos duas pequenas fórmulas, né, que são essas aqui, ó. Potencial hidrogênio iônico, né, ou fator hidrogênio iônico, que é a mesma coisa, e potencial hidroxílio iônico ou fator hidroxílio iônico, né? Como o próprio nome sugere, hidroxílio iônico vem de hidroxila, OH-. Hidrogênio iônico vem de hidrogênio, hidrogênio é H+. Olha, aqui ocorre o seguinte: o exercício te dá, por exemplo, H+, com esse valor. Aí você joga na fórmula, tá? Que é essa aqui, ó.
Aí o que acontece? Substitui o H+ pelo valor dele, que é 10 elevado a menos 6. Não sei se vocês lembram, eu não sei se vocês chegaram a ver ainda na matemática, mas creio que sim. Logaritmo, tem a regrinha de potência de log. O que ele diz? Que o expoente passa multiplicando o logaritmo. Então esse menos 6 vem multiplicando. Aí vem o menos da fórmula com o menos do expoente aqui. Log de 10. Que log de 10 é esse? Se não tem base, qual que é essa base? 10. Log de 10 na base 10. Todo log de um número que esse logaritmando e a base sejam iguais, dá 1. Então log de 10 na base 10 dá 1. Menos vezes menos dá mais. Então pH 6. Agora, vejamos aqui o exemplo do OH-, sendo 10 a menos 5. Joga na fórmula, né, que é essa aqui, ó. Certo? No lugar do OH-, tem o valor dele, que é 10 a menos 5. Pela mesma razão do anterior, esse expoente passa multiplicando o número. Então, log de 10 na base 10 que dá 1. Menos vezes menos, mais. Então, é basicamente isso aí. Acho bem tranquilo. Então, por hoje é só. Para terminar, vou ler uma mensagem. A águia e a galinha. Um camponês criou um filhotinho de águia junto com as suas galinhas. Tratava-o da mesma forma que as galinhas, de modo que ele pensasse que também era uma galinha. Dava-lhe a mesma comida jogada no chão, a mesma água num bebedouro rente ao solo, fazendo-o ciscar para complementar sua alimentação como se fosse uma galinha. O filhotinho cresceu, virou uma águia, mas se portava como se fosse uma galinha. Certo dia, passou por sua casa um naturalista que, vendo a águia ciscando no chão, foi falar com o camponês. Isto não é uma galinha, é uma águia. O camponês retrucou. Agora, ela não é mais uma águia, mas uma galinha. O naturalista disse: não, uma águia será sempre uma águia. Vamos ver uma coisa. Levou-a para cima da casa do camponês, elevou-a nos braços, dizendo: voa, você é uma águia, assuma a sua natureza. Mas a águia não voou. O camponês disse: eu não falei que ela agora era uma galinha? O naturalista disse: amanhã faremos um novo teste, veremos. No dia seguinte, logo de manhã, subiram até o alto de uma montanha. O naturalista levantou a águia e disse: águia, veja este horizonte. Veja o sol lá em cima e os campos verdes lá embaixo. Veja, todas estas nuvens podem ser suas. Desperte para a sua natureza e voe como a águia que és. A águia começou, olhou tudo aquilo, foi ficando maravilhada com a beleza das coisas antes nunca vista. Mesmo que no início ainda confusa, sem entender o porquê, ficou tanto tempo alienada. Então ela sentiu seu sangue de águia correr nas veias, perfilou suas asas devagar e partiu num voo lindo até desaparecer no horizonte azul. Criam-se as pessoas como se fossem galinhas, porém elas são águias. Portanto, todos podemos voar se quisermos, voar cada vez mais alto, com a visão totalmente limitada para reconhecermos nosso lindo e infinito horizonte
sem medos. Meninos, então eu digo a vocês, são livres, para voar bem alto, em busca da realização dos seus sonhos. E é isso que eu desejo, que vocês consigam almejar seus sonhos e sonhando bem alto, porque nessa questão nada é impossível, desde que a gente faça a nossa parte, acredite em Deus, trabalhe honestamente e com certeza o retorno vem. Claro que não é sem sacrifício. Tudo que nós alcançamos como sucesso, como vitórias, como objetivos realizados, tem os seus sacrifícios, não é mesmo? Mas sucesso na vida, tudo de bom, até a próxima, tchau, obrigado.